Louvado seja Deus. Eu lembro que uma vez eu estava orando, né, por essas crianças, e essa sempre foi uma preocupação muito latente, né, dessa obra, com a quantidade de crianças, né, do conforto delas, do ensino, da necessidade do ensino para poder recebê-las bem. E como todos sabem, nós iniciamos ali naquela portinha, no departamento infantil, e algo que angustiava muito meu coração, né? E para que elas pudessem estar num conforto, né? E Regida, vê se o Aquiles não quer ir contigo, ó. Ele está aqui na expectativa. Tu vai levar ela lá? Ah, pensei que não ia levar. Mas conduz ele lá, quebra esse galho. Vê se ele não quer ir, ó. Acho que ele ficou meio acanhado. Não quer ir não? Então pronto. Aí a gente... eu estava orando, né, pelo departamento infantil aí, e tem tudo a ver com o Dia dos Pais. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, uma grande quantidade de crianças, né? Muitas crianças mesmo. E o Senhor falou comigo assim que a perenidade de uma obra, né? A perenidade significa assim, a durabilidade, a permanência, né? O objeto constante, ela tem reflexo nas crianças, né? Porque é essa geração futura que vai dar continuidade àquilo que nós semeamos, né? Aquilo que nós ensinamos para eles, aquilo que eles aprendem de Cristo, é essa geração futura que vai dar essa continuidade. Então, por isso, eu sou muito grato, né? E hoje, iniciando aqui o Dia dos Pais, quero falar com os senhores que eu recebi um baita presente Dia dos Pais logo de manhã cedo. Para quem me conhece sabe, né? Eu cheguei em casa, acordei meio que com um grito, né? Do Cauã de madrugada. Já estava acordado quando eu vejo, ai meu Deus, e quando eu fui ver uma aranha, meu irmão, a bichinha parecia um caranguejo, querido. Ei, irmão, pensa no bicho graúdo. Vocês sabem que não é medo, eu tenho um profundo respeito por aranha, né? Então, não é medo não, profundo respeito, né? E veio na minha mente assim que eu tinha também um profundo respeito por barata, né? Profundo, assim, não medo, profundo respeito. E a gente foi morar numa casa uma vez em Manaus que eu acho que Deus botou na minha vida e falou assim, meu irmão, aqui eu vou te tratar. Meu querido, aquela casa lá da vila, né? Da vila ali no centro. Meu irmão, pense. E parece que a barata ela é o seguinte, ela tem, eu acho que um sentido apurado, assim. Ela fala assim, meu irmão, tem 30 aqui dentro, eu vou voar naquele que tem medo. Não é assim que a barata funciona, né? Ela voa e posa em ti, meu irmão. Tu que tá cabreiro ali, ela voa e todo aí, posa em ti. Então hoje, quando eu olhei para aquela aranha assim, e o varão aqui, né, se a gente pudesse, de repente, nós iríamos adorar aqui, continuaríamos adorando o Senhor, mas que é baita palavra. Eu pensei assim, Senhor, acho que eu não vou mais nem pregar hoje, né? Já foi dito que tinha que ser dito sobre exemplo. Eu fui dar o exemplo pro meu filho de como combater aquilo que a gente tem medo, né? Porque a bicha era graúda, não era, né? E fomos lá, né? E assim, agradeço muito a tecnologia, né? Uma coisa que os homens inventaram recentemente, o Baygon, bom ar, né? E o jato é mais forte. Então eu já compro aquele que tá assim, jato forte, que eu sei que dá para fazer de longe, né? Eu fui lá, mas mostrei para ele, não foi, meu filho? Diga lá, coragem mesmo. Fui lá e da bicha, falei, não, mas antes de eu espirrar, pega a vassoura, né? Porque tem coisas que nunca mudam, né? E quando a gente fala sobre papais, tem coisas que nunca mudam, a disciplina nunca vai mudar, né? Às vezes o ensino aí fora, ele tenta mudar, tenta falar que é uma forma diferente. Fala que você não tem que disciplinar seus filhos, né? Eles podem ser, como é que chama? Frustrados, né? Traumatizados, eles podem crescer traumatizados. Se vocês puderem levantar seus olhos nesse momento, virar um pouco à direita, vocês vão conseguir ver aquela senhora de cabelo curto, lourinha. Se você conversar com ela mais tarde, ela vai ser um doce de pessoa, mas era brava mesmo, brava, igual fio desencapado, querido. Então, peguei muito couro na vida, não sou um homem traumatizado, não tenho nenhuma mágoa no coração e sou eternamente agradecido. Então, hoje, meu filho, você aprendeu como enfrentar uma aranha, né? O plano A era o Baygon, mas o plano B, a velha vassoura nunca falha, né? Então, louvado seja Deus. Hoje, né, aquele homem que está ali sentado é meu pai, Raimundo Radassi Monteiro, né? Em nome dele, eu parabenizo a todos os papais da igreja aí por um feliz Dia dos Pais, né? Deus abençoe a todos nós. Eu peço que você abra a Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Todos acharam?
Amém? Assim diz a palavra do Senhor, né? Naquele mesmo dia, só para contextualizar, para você entender, Jesus havia morrido, né? E como a revelação não estava completa ainda no coração dos seus discípulos, muitos espraiaram, né? Muitos se dissiparam, né? E algumas mulheres resolveram levar alguns aromatizantes para o sepulcro, né? E quando elas se deparam lá no sepulcro, elas encontraram a pedra removida, e a história a gente já conhece. Elas entram, anjos de Deus falam com ela, e elas saem daquele lugar e vão levar essa novidade, né? Eu falo novidade mesmo para os discípulos de Jesus, né? Então elas vão e levam novidades aos discípulos. Os discípulos não creram no que elas falavam. E o que é lindo da palavra é que Pedro ele corre, né, lá para o sepulcro para ver realmente o que tinha acontecido. E chega lá e ele encontra realmente o sepulcro vazio, né? Encontra algumas vestes no chão. E nós chegamos aqui nesse versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. Ou seja, as mulheres já tinham levado. E Deus é bom em escolher as coisas, né? Será que Ele escolheu as mulheres para dar essa boa nova, hein? Não, calma, irmão, calma. É porque vocês falam mais, é só por isso. Só por isso. Por favor, entenda, por favor, tá? Então, Lucas capítulo 24, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles quem? Dois deles quem? Dois dos discípulos. Amém? Porque para que a igreja do Senhor entenda, nem todos os discípulos foram apóstolos. Também até aí? Nem todos os discípulos foram apóstolos, tá? Existiam lá os 12 que foram apóstolos, mas nem todos os discípulos foram apóstolos. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E quando conversavam e discutiam, aí eu vou abrir um parênteses bem pequenininho aqui, era unânime entre os discípulos o que aquelas mulheres haviam dito. Era unânime entre os discípulos acreditar em tudo aquilo que Jesus havia falado. Era unânime? Não. Porque, irmão, onde tem discussão significa dizer que não estão entendendo da mesma forma, correto? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Estou perguntando para Jesus, vocês entenderam, né? Tipo assim, tu não sabe do que está acontecendo, eu não acredito. Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele que entraria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, olha aí, tá vendo? Eles eram discípulos, ou seja, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender? E como, isso é Jesus já falando para os discípulos, tá? Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Só para você entender, né? Então estava se aproximando o povoado, Jesus falou: pessoal, beleza? Falou, meu irmão, então olha, vocês estão sabendo aí, né? Já preguei para vocês aí a anunciação, o Antigo Testamento e tal. Então, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam conhecido Jesus quando ele partiu o pão. Aleluia, só até aí nós vamos ler. É incrível essa palavra ela é extraordinária, porque se você continuar lendo esse capítulo 24, você vai conseguir perceber que Jesus vai se apresentar aos 11, né? Aqueles, ele aparece aqueles dois. E assim a gente consegue entender, né, porque que a Bíblia nos ensina, né, que o bom pastor ele deixa as 99 e vai atrás da ovelhinha que está perdida, né? Então Jesus morreu, aqueles homens estavam ali, já era o terceiro dia, então pelo menos em outros 2 dias eles permaneceram juntos, e por algum motivo que a Bíblia não explica, eles acabam saindo daquele lugar. Aí sabe o que Jesus faz? Ele vai encontrar com esses dois que haviam saído, Simão e Cleopas, né? No meio do caminho, explica para ele a anunciação da vida de Jesus no Antigo Testamento, explica para eles que era necessário que ele perecesse. E quando ele parte o pão, os olhos daqueles homens são abertos. Eles reconhecem que era Jesus. Então a novidade do que as mulheres tinham dito era verdade. Eles passam a crer. Então, o que é que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Não importa o horário, né? A Bíblia diz que já era no final da noite, eles convidaram Jesus para casa. Então até Jesus chegar, até chegar na casa, até ir lava a mão e tal, e limpa pé e vai ceia. Aí até partir o pão. Isso devia ser noite já. E a Bíblia ensina que esses homens, naquele mesmo momento, eles se levantam. Rapaz, é verdade o que as mulheres falaram. E eles voltam para Jerusalém para ter com os 11 para falar isso. E a Bíblia, se você ler mais um pouco, ela vai explicar que quando eles estão falando com os 11, aí Jesus aparece para eles. Louvado seja Deus. Então, eu quero falar com você alguns pontos importantes dessa palavra. E hoje eu vou ser bem breve, porque eu não vou falar. Você vai entender porque eu vou ser bem breve. Não, mas eu vou falar assim. É porque eu acho que vai ter um negócio das crianças, não vai? Vai, né? Pois é. Entendeu? Se meio que eu descobri, todo mundo descobriu. Então, por conta disso, eu vou ser bem breve, porque tem horário. Meu irmão, eu tô meio CSI ultimamente, vocês já viram? Porque todo mundo descobriu as coisas que eu queria fazer de surpresa. Louvado seja Deus, que benção. Então eu queria falar com você alguns pontos importantes sobre essa palavra. Primeiro, sobre o estado dos homens, né? O assunto que eles comentavam, né? Se você observar, aquele Cleopas e Simão, eles estavam conversando sobre o que havia acontecido. O que é que havia acontecido? Eles não estavam conversando sobre a morte de Jesus. Isso daí era unânime, todos tinham visto. Eles estavam conversando sobre a ressurreição. Eles estavam conversando, não, mas eu imagino a conversa dele devia ser assim, não, mas eu vi pregar na cruz. Meu irmão, eu vi quando desceram com o corpo. Lembra? A gente acompanhou até ele ser sepultado. Como é que essas mulheres vão lá, rapaz? E agora dizem que encontraram o anjo. Não acredito nisso. De jeito nenhum. Só que o estado desses homens que nós temos que entender é o estado do coração deles. Havia dúvida. Só que por algum outro motivo, qualquer que seja, aqueles homens escolheram não permanecer na comunhão. Enquanto aqueles 11 permaneceram firmes, e outros mais que a Bíblia não relata. E se você continuar lendo, esse texto ele vai ser dado continuidade no final do capítulo 1 de Atos para o capítulo 2, onde o Espírito Santo desce sobre aqueles 120, aquele aspecto miraculoso da manifestação do Espírito Santo, como línguas de fogo. Vocês conhecem Atos 2. Essa palavra ela exatamente é que vai dar continuidade lá para o final do capítulo 1, para o início do capítulo 2 de Atos. Você entende? Então, o coração desses homens ele estava afastado do propósito, daquilo que Deus havia estabelecido. E por isso a necessidade dessa intervenção de Cristo, né? Por isso a necessidade desse toque da intervenção de Jesus na vida daqueles dois, para que eles voltassem ao propósito da sua vida. E hoje, como o Dia dos Pais, talvez alguns de nós que estamos aqui hoje, estamos com o propósito da paternidade totalmente afastado daquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Você entende? Porque a gente olhar para as Escrituras, irmãos, e uma coisa que eu sempre falo, você tem que ler a Bíblia olhando para a sua vida.
Entendeu? Você lê a Bíblia e olha para a sua vida. Não é você ler a Bíblia olhando para a Bíblia. É você ler a Bíblia olhando para a sua vida, revisitando realmente o seu coração. E hoje há uma probabilidade enorme que alguns de nós que chegamos até aqui, e eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, nem para jogar pedra em ninguém, porque conheço muitas das minhas falhas e me rendo a Cristo de joelhos, de choro, lamentações, chorando mesmo, lágrimas, né? Pedindo para Deus transformar aquilo que ainda tem que ser transformado na minha vida e ter uma relação enorme de coisas que tem que ser transformadas. Porque sou um pecador, sou um homem falho. Louvado seja Deus por isso. Isso faz com que, em determinados momentos na comunhão com Deus, eu passe a ter um entendimento. Eu sou um necessitado de Cristo. Sou um necessitado de Jesus. Entendeu? Então hoje, na paternidade, daquilo que a Bíblia estabelece para a vida com que nós venimos a criar nossas crianças. Crianças e ali, ó, crianças, né? Tá maior que eu já. Entendeu? É uma direção de Deus, você tem que buscar em Deus. Então, assim como aqueles homens, a gente consegue olhar para eles, eles estavam se afastando do propósito do que eles tinham para fazer. Muitos de nós estamos afastados do propósito da paternidade. Entendeu? Você quer saber como você tem que criar seus filhos? Recorra à palavra de Deus. Quer saber como você tem que criar seus filhos? Recorra à instrução dos céus. Entendeu? Existem, irmãos, experiências que você vai viver que eu não vivi. E às vezes, sabe como é que funciona? Você tem um problema e você tem uma dúvida, entendeu? Seja na criação de filho em qualquer área, aí você vai recorrer. Aí a primeira atitude que você vem, sabe qual é que é? E pastor, deixa eu falar, meu irmão, tá acontecendo assim, então eu tô querendo... Entendeu? A primeira atitude que você tem às vezes é essa. A primeira atitude que você tem, mulher, pastora, deixa eu lhe falar, eu tô com um problema assim, tá? A primeira atitude que você tem é essa. Quando na verdade a sua primeira atitude, sabe qual deveria ser? Se está lá na subida, não se escandalize, por favor. Deus, o Senhor está vendo aí, não estou conseguindo resolver. Eu queria saber se o problema é em mim ou é nela. Entendeu? Se for em mim, fala comigo, Senhor. Se for nela, fala comigo também, para que eu possa ensiná-la. Esse é o primeiro recurso. Esse é o primeiro recurso. Entendeu? Olha, levantei sem me apoiar, vocês viram? Tá. Atleta, vocês viram aí? Mas para que você entenda isso, que a instrução dos céus para a criação dos filhos, você pode se deparar com problemas que eu não me deparei. Entendeu? E naquele momento, se eu tiver uma instrução, vou dar para você, mas pode chegar um momento, como já teve momentos da gente com casais de falar assim, meu irmão, vamos orar, querido. Vamos orar. Porque eu não vou derramar sobre sua vida aquilo que Deus não falou para eu fazer. Porque às vezes eu tenho uma frase assim que marca muito a minha vida. Muitas vezes quem dá soluções rápidas para os seus problemas não tem compromisso nenhum com o resultado deles. Entendeu? A solução é rápida. Não, meu irmão, faz assim. Sim, assim, sem compromisso nenhum com o resultado deles. Só que como igreja nós temos compromisso, irmãos, com o crescimento de cada um de nós. Compromisso. Compromisso com a verdade. Compromisso com a instrução. Compromisso com o ensino. Então você, papai e mamãe, né? Hoje é dia dos pais, vou falar muito mais com os papais. Você tem que buscar nos céus a instrução para a criação do seu filho. Entendeu? Eu vou dizer assim, uma mentira que se aloja no coração de muitos homens. Uma mentira que se aloja no coração de muitos homens. Sabe qual que é? Não, eu não fiz, mas porque eu não tive. Entendeu? Às vezes isso é uma desculpa. Uma desculpa para você não matar o seu eu. Entendeu? Não, mas ele não teve porque eu não tive. Ah, porque meu pai não fez por mim, por isso que... Ah, mas porque eu não recebi amor, como é que eu seria amoroso? Entendeu? Realmente você derramar só de você, provavelmente você não vai conseguir. Mas quando você busca a instrução dos céus, aí Deus derrama, aí Deus faz. Quando você escolhe se negar a si mesmo, colocar a sua cruz e seguir Jesus, aí Deus faz. Porque é promessa, é palavra. E como o varão falou no início, Deus não é menino, querido. Entendeu? Deus é homem de um tiro só. É homem de uma palavra só. Se sim, sim. Se não, não. E o que se afasta disso? É do cão, meu irmão. É do maligno. É isso que a Bíblia ensina. Você entendeu? Então, que você leve no coração hoje, que você, por meio de uma reflexão franca, e eu falo muito sobre sinceridade, sabe? Você tem que ser sincero com você mesmo. Às vezes você pode... fazer um teatro
Ou de repente se demonstrar para alguém uma pessoa que você não é. Mas você nunca vai se enganar. Você não vai conseguir se enganar. Lá no fundo, embaixo de tudo que você colocou em cima, você sabe que tem algo que está errado. É assim que funciona no relacionamento com Deus. E às vezes de uma forma despercebida, e eu vou falar despercebida, você pode estar escondendo algo também. Isso também pode acontecer. Ou seja, apesar de você você se olhar de uma forma franca, tem algo em você que você não consegue enxergar. Para isso existe um espelho. Eu sempre falo sobre isso. A gente vai cortar o cabelo, né? Aqui na frente, do lado, né? Você consegue ver o barbeiro. Opa, ficou legal. E atrás, meu irmão, como é que ficou? O cara pode fazer um R aqui que eu não estou vendo, né? Como é que você faz? Busca o espelho. Por isso que na perfeição de família Deus estabeleceu homem e mulher. Entendeu? Deus estabeleceu homem e mulher na perfeição da família. Sabe por quê? Darei a você uma auxiliadora idônea, uma que te corresponda, é o que diz a palavra de Deus. Então, papais, você tem que ouvir as mamães, porque tem situações que você não vai conseguir enxergar, ainda que seja em você mesmo, né? Porque às vezes a gente olha para a criança e fala, não, eu já entendi, ele está falando do filho. Às vezes a gente não vai conseguir enxergar. Não, eu estou falando em você mesmo. Entendeu? Você tem que ouvir para que você possa se permitir ser transformado, para você ser um papai melhor para aquela criança. É isso que você tem que levar no coração. Por isso Deus estabeleceu homem e mulher. Entendeu? Porque são diferentes. São diferentes, são totalmente diferentes. São ou não são? Quem é casado? Então a mulher é igual tu. Ela pensa do mesmo jeito, ela tem as mesmas decisões, ela se resolve as coisas do mesmo jeito. Não é, vaso, é diferente, mas é diferente muito, é largo. Sim ou não? Sim. É ou não é? Tem uma infiltração na parede. O homem. Uma infiltração na parede. E a gente só vai ver depois de uns 5 meses. Eu pelo menos, né? Passo todo dia lá, não vi infiltração. Tem uma infiltração lá na parede. É assim ou não é? O que é que tem que fazer para resolver? Tem que contratar alguém para resolver. Se não sabe fazer, sim ou não? E a mulher? Oi? Depende, né? Depende. Mas tem infiltração na parede. Aquilo não é uma infiltração. Aquilo está acabando com a visão da sala. Olha, entendeu? A tinta está diferente. Tem a tinta, tem o cimento, tem a areia, tem não sei o que e tal. Tem que ver porque... O homem, se tem infiltração em cima, vem da onde? Infiltração em cima da casa. Hã? Do telhado, meu irmão. Sim ou não? E a mulher, se escutar uma história, o que é que ela vai dizer? Eu sabia quando eu vim pra cá, o pessoal falou que a terra era úmida. Entendeu? Tem, rapaz, eu sabia que isso ia dar errado. Tô te falando, rapaz, por que tu decidiu comprar essa casa? Olha, 15 anos atrás, quando... É ou não é? É verdade, são diferentes, querido. Diferentes, são diferentes. E louvado seja Deus que são diferentes. Porque às vezes a gente quer ser tão objetivo que a gente acaba não tratando aquilo que tem que ser tratado. Entendeu? Então, que você entenda hoje, papai, que você saia daqui sabendo, você tem que buscar a instrução dos céus para a criação da sua criança. Busque em Deus, se renda a Cristo. E você vai viver bênção, você vai viver um cenário diferente. Hoje estamos vivendo, vou abrir um parêntese aí, estamos vivendo não, está repreendido. Mas o mundo vive hoje jovens frágeis emocionalmente, fragilidade emocional. Por qual motivo que isso acontece? Por um motivo, você não permite com que a criança viva frustrações. Não pode ser frustrada, ela pode se traumatizar. Entendeu? Ela pode se traumatizar. Aí você tenta dar tudo o que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer. Sabe por que você quer dar? Qual é a desculpa? Porque você não teve. Não é assim? A mesma velha desculpa. Não, vou dar tudo. Vou trabalhar, meu irmão. Vou me matar de trabalhar. De 24 horas, vou trabalhar 20. Entendeu? Às 4 horas não. Às 4 horas de descanso. Eu vou chegar em casa, eu não quero papo com ninguém, meu. Eu quero dormir. Eu trabalho. Por quê? Porque eu sou o provedor. 20 horas eu vou trabalhar por dia. Aí você não acrescenta nem isso aqui, ó, na vida do seu filho. Por que você quer trabalhar muito? Porque eu vou dar essa criança aqui, meu. Vai ter tudo que eu não tive. Vai. Você é uma pessoa de caráter? Vai. Você é uma pessoa de caráter? Obrigado, Senhor. Muito obrigado.
você dá tudo que você não teve, você pode estar criando um mau caráter. Porque se você não tem mau caráter e você está deixando a criança se virar no crescimento, vai acabar tendo um caráter frágil. Entendeu? Emocionalmente instável, como nós falamos. Entendeu? Por quê? Porque ela não vive frustração. Ela não sabe que é um não. Vai saber quando é um não, sabe quando? Quando começar, ela namorou alguém, aí o cara fala assim, uma menina fala, não quero mais você. Nossa, que tragédia, me rejeitou. Ai, pulou do prédio. Tragédia, irmãos. Parece simples o que eu estou dizendo hoje, mas acontece às centenas, talvez milhares hoje. Milhares. Jovens, cheios de saúde, com baita propósito de vida, cheios de talentos, estão se suicidando por conta de relacionamentos frustrados. Por quê? Porque não foram ensinados a se frustrar quando crianças. Crescem jovens totalmente ansiosos, entendeu? Com problemas graves. Então você tem que buscar nos céus como resolver isso dentro da sua casa. Amém? Segundo objetivo, segundo objeto que eu quero falar com você dessa palavra, segundo ponto muito importante, é a ausência de compromisso com a causa. Se você for ver no versículo 24, diz assim, ele diz assim, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. O que é que a Bíblia deixa um sinal para a gente muito profundo? Que eles estavam reunidos, as mulheres trouxeram a notícia de que viram anjos que falaram que Jesus havia ressuscitado. E alguns do que estavam entre nós foram ao sepulcro. Ou seja, esses dois não foram. Você consegue entender? Ou seja, imagina, irmão, peraí, vou abrir um parênteses aqui. Tá todo mundo aqui, beleza? Beleza. Aí chega a notícia, meu irmão, ali dobrando a esquina, meu irmão, Jesus aparece. Tá lá Jesus. Sendo bem sincero. Não sincero. Franco. Revisite o seu coração. Você ia lá. Sendo bem sincero, meu irmão, Jesus está lá. Não, assim, eu falo assim, não, mas que é Jesus mesmo? Não, Jesus, cara. Da cruz, meu irmão, lá que saiu da cruz e tal. Irmãos, eu tenho 10 anos de convertido. Entendeu? 10 anos de convertido. 11. Prega a palavra do Senhor com muita seriedade, muito compromisso. Você vê se era que você ia lá para ver. Nem que fosse para chegar aqui e falar, irmãos, não vão lá, é furado. Isso daí, pelo amor de Deus, eu ia lá. Se fosse bem aqui, no negócio como era a distância aí de, sei lá, 1 hora, meu irmão, lá em Ferreira Gomes, tá parecendo Ferreira Gomes. Jesus, como assim, meu irmão? Tá, meu irmão, tô te falando, meu irmão, todas 5 horas da tarde o cara tá lá. Eu falei, não. Vou lá ver que parada é essa aí, meu irmão. Eu ia, sendo sincero com você, eu ia. Que onda é essa? Como assim, Jesus? Tô te falando, meu irmão, pior que o pessoal, todo mundo chega lá curado. E tá no seu. Eu falei, não, tem sinal, velho. Não, vou lá dar uma olhada. Como quem não quer nada, sabe? Só passar, né? Esticar o olho assim, dar uma olhada. Nem que fosse para chegar para a igreja e falar, irmãos, olha só, isso aí não é tal, entendeu? Você entendeu? E como é que aqueles homens que tinham andado com ele recebem a notícia das mulheres que andavam com eles, que deviam dar testemunho, meu irmão? E Jesus, pai falou, tal. Como é que eles não foram lá, querido? Ou seja, falta de compromisso com a causa. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Papais, existem papais que estão falta de compromisso com a causa de ser pai. Todo pai tem que se preocupar com uma palavra. Leva essa palavra no coração hoje. Legado. 75 anos, 68, né? 69. 69. Onde der ruim, meu irmão, vai para dentro da minha casa morar que eu vou cuidar. Por quê? Porque eu fui bem ensinado com meu filho. Entendeu? É isso que tem que entender. Se você não tratar hoje seus filhos, você vai ser um velho só. Porque você escolheu não criar um legado. Entenda isso. Eu sei que é duro às vezes a gente ouvir, mas entenda isso. Os vínculos, você não vai criar vínculos velhos. Você se converteu a Cristo, tem amor, sabe que tem a obrigação de criar dos pais, mas você não cria vínculos velhos, você cria vínculos nessa fase, na infância, na juventude, na fase adulta. E você vai criando vínculo. Então você tem que se preocupar com o legado. E o legado não é só assim, vai cuidar de mim. Não, é o legado da próxima geração de crentes. Lembra que eu falei que no início das crianças saindo, eu falei perenidade do ministério, meu irmão, permanência. Quantas crianças são aqui que saíram aqui? Tem 20 já? Acho que tem 20 aí, não tem? Tem mais de 20, pronto.
Cada uma vai casar, em nome de Jesus, amém? Cada uma vai casar. Glória a Deus, nenhuma delas tem problema, então todos terão pelo menos um filho, amém? Todos terão filho, beleza? Está pronto. Probabilidade enorme é de casarem entre si, amém? 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 Irmão, eu vou repetir, você não entendeu, porque o meu sonho da minha vida é que entre um varão de Deus aqui jovem, e que eu possa ensinar a uma mulher de Deus, e vão passar os anos, a gente vai acompanhar, e um dia vai falar assim, olha, eu vou casar com fulana, dentro da igreja, vai ser um orgulho da minha vida, entendeu? Então, em nome de Jesus, essas crianças vão casar entre si, amém? Não sei se eu aguento a terceira, entendeu? Mas você tem que entender isso. Ore, irmão, varão, vou abrir um parênteses, você nem estava aqui. Ore, meu irmão, ore. Tá olhando, tem um garotinho na igreja, mais ou menos bonitinho. Deus, eu tenho uma filha meio da mesma idade. Deus, probabilidade enorme, os olhos aí, entendeu? Então, Senhor, se for ele, em nome de Jesus, abençoa e tal. Se você ora hoje por ele, qual a idade dela? 2 anos. 2 anos. Qual a idade daqueles? Profecia, hein? Não, só pra... Não, calma. É porque parece também. Qual a idade daqueles? Oi? 3 aninhos. Imagina, por favor, entendeu o exemplo. Se cumprir, vão dizer, é profeta. Não é isso não. Oi? Dá até a Mirella outra vez. Tem a Mirella, já tô de olho na Mirella. Olha aí. Mas para que você entenda, imagina. Vamos lá, porque crente casa novo, né? De 20 para 25 tá maduro já, tá? Aquela manga rosa, graúda, ponto de cair do galho. Cara, imagina você orar 20 anos pelo teu genro. 20 anos de oração depositada sobre a vida dele, de intercessão, de jejum aberto. Entendeu? 20, 22, 23 anos pela tua nora. Entendeu? Olha a bênção, meu irmão, que você vai colher, querido. Olha a bênção. Imagina você viver isso. Cara, você acredita? Cara, vocês eram pequenininhos e fizeram o junto e você conhece. Você sabe como são os pais, você sabe qual é a criação da criança, sabe como trata a mãe, sabe como trata o pai e tal. E casou. Glória a Deus por isso, meu irmão. Que bênção, que bênção. Então comece a olhar hoje ao seu redor. Não vou nem usar o exemplo porque está visitando, não sei, né? O pai, né? Eu pensei em usar o exemplo, mas eu falei, não vou usar o exemplo não. Mas para que você entenda que bênção seria, pai. Que bênção vai ser para a sua vida se você se encontrar com isso. Você se for um exemplo desse que eu estou dando. Que bênção. Bebezinho, Samuel tem 6 meses. 6 meses. Quem está grávida aqui? Ninguém. Que eu saiba não, né? Mas vamos lá, um exemplo. Na barriga. Oi? Oi? É a grávida, rapaz. Lá é... Não, mas lá é menino também. É menina. É menino ou menina? Nem lembro. É menina, João, né? Como você entendeu? Ou seja, a pessoa na barriga, meu irmão, e começou mais cedo. Eu falei, meu Deus, né? Louvado seja Deus. Criar esse hábito, você vai começar a olhar nas mulheres que nem estão grávidas ainda, né, meu irmão? Se fosse aqui, esse jogo seria começar mais cedo. Mais uma vida com Deus. Olha aí a Aline, né? Ali, tá grávida? Meu irmão, então pronto. Então já veio, ó, Samuel ali, começa a olhar ali, meu irmão, para aquela mulher ali. Mas para que você entenda, sabe o que significa? Isso é compromisso com legado. Legado. Você não está focado somente no que está acontecendo hoje, você profetiza para a geração futura. Você entendeu? Entreguei a minha vida para Jesus aos 34 anos de idade. Meu Deus, como eu queria ter sido lá nos 12, nos 11, nos 10, nos 7, nos 5. Tivesse entendimento, não tinha vivido um monte de porcaria da vida. Entendeu? Uma vida abençoada, irmãos. É isso que eu falo para você. A gente fala sobre legado. A Bíblia conta a história de um rei chamado Ezequias. A gente já teve a oportunidade de falar desse rei aqui. Esse rei está lá em 2 Reis capítulo 21. 2 Reis capítulo 21. Capítulo 20, desculpa. Esse rei, um dia o profeta Isaías chega com uma sentença para ele e fala assim, olha, arruma a tua casa e você vai morrer. E esse rei tinha sido um bom rei para ajudar. E a Bíblia conta essa história e diz que esse rei ele chora amargamente. Ele chora amargamente e Deus ouve sua oração. E o profeta, antes dele sair do palácio, ele volta para o rei e traz assim, assim diz o Senhor, você vai ser curado, você vai ter mais 15 anos. Mais 15 anos de vida. Entendeu? E ele pede para o profeta e fala assim, não, mas que sinal eu vou ter que realmente essas coisas vão se cumprir? Ele fala assim, daqui a 3 dias estarás no templo adorando. Ele fala, mas que sinal que eu vou ter que essas coisas vão se cumprir?
E ele fala que o relógio de Acais, ele dá dois objetivos para ele. Ou ele vai adiantar 10 graus, ou vai retroceder 10 graus. Aí sabe a resposta que o rei dá para o profeta? Ele diz assim: não, eu quero que retroceda, porque é mais difícil. Então o que acontece? Aquele relógio retrocede, a sombra na escada, na verdade, ela retrocede 10 graus. Irmão, retroceder 10 graus, sabe o que significa isso? Significa dizer que o sol retrocedeu. Que Deus é esse que você serve, que movimenta o universo inteiro para dar um sinal para alguém. Você entendeu? Ou seja, mexeu no universo inteiro para dar um sinal para aquele rei. Meu irmão, vai retroceder 10 graus. Você entendeu? Então retrocede 10 graus e esse homem é curado. Aí você fala assim: que bênção. Sim ou não? Sim ou não? Ô, meu irmão, que bênção. Aí você olha: e esse rei a partir daí? Que bênção. Sim ou não? Não, meu irmão. Não foi. Você, né? Era para ser uma bênção. É para você entender, papai. Você não vai viver de emoção em emoção. Você não vai viver de experiência em experiência. Não é isso. Você vai viver da certeza daquilo que você acredita. A grande diferença é essa. Aí vamos prosseguir nessa história. Vai viver 15 anos, beleza. Aí o que acontece? Esse rei, ele realmente não morre, né? Ele vai viver os seus 15 anos. E um certo rei lá da Babilônia soube que ele andou enfermo e falou assim: vou mandar um presente para ele. Mandou um presente para ele. O que é que ele faz? Ele recebe aquela comissão, abre o palácio e mostra todo o reino para aqueles homens da Babilônia. Entendeu? Os tesouros, o azeite fino, mostra tudo. Aí lá vem o profeta Isaías de novo. Ele fala assim: quem era? Quem eram os teus convidados? Aí ele falou: não, rapaz, de um reino distante, reino da Babilônia. Vieram, né, trazer presentes. Eu falei: o que é que tu mostraste para ele? Ele falou: não, tudo. Não houve nada. E o rei, né, imagina assim, né? Não, mostrei tudo. Ele imaginou assim: o profeta vai dizer: rapaz, tu deveria ter mostrado, né? Mostrei tudo. Não houve nada dentro do palácio que eu não teria mostrado. Ele falou: tu mostrou tudo, né? Então por conta disso, meu irmão, você vai perder. Entendeu? Vai ser tirado da tua descendência, vai ter tirado esse reino, né? Os teus filhos servirão como eunucos. Sabe o que é eunuco? Castrado mesmo. Servirão como eunucos lá no reino da Babilônia e tal. O profeta Isaías fala tudo para ele. Quando termina, sabe qual é a resposta desse rei que ele dá? Você sabe qual é a resposta que ele deu? Boa é essa tua palavra. Aí você fala assim: agora não bateu mesmo. Como assim? Ele entendeu que não ia acontecer na geração dele, era na geração futura. Então ele entendeu assim: não sou eu que vou perecer. Quem vai perecer, meu irmão, que se vire lá para frente, não sou eu. Só que a Bíblia dá uma chave de entendimento para a gente aí. A Bíblia diz que o filho dele, Manassés, assume aos 12 anos de idade. Sabe o que significa? Quando ele foi curado, 15 anos antes, Manassés ainda não tinha nascido. Entendeu? Então naquele momento, quando ele fala: boa essa tua palavra lá pro profeta, né, para Isaías, probabilidade enorme de Manassés ainda não ter nascido. Só que Manassés nasce e começa a governar aos 12 anos de idade. Aí eu falei tudo isso para você, para que a gente fosse lá em 2 Reis capítulo 21. 2 Reis capítulo 21. Você pode abrir a Bíblia, Alan, se puder colocar. Não precisa nem 2 Reis capítulo 21. A gente vai conseguir ver que o quanto que esse rei Manassés, o quanto que Ezequias não se preocupou como pai no legado futuro. Então 2 Reis capítulo 21. Só para você entender. Esse Manassés, ele é conhecido como o pior rei. Entendeu? O pior rei. Ele construiu altares no templo do Senhor para outros deuses. Ele queimou um filho. Ele chegou a queimar um filho para outros deuses. Só para você ter uma ideia. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 21. Olha o que diz. 21:6, Alan, por favor. Aí. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou a divinação e consultou os que anunciam presságios. Recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Ele tomou a imagem de Azerá, que havia feito, e a colocou no templo
do qual o Senhor havia dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Imagina, esse cara profanou o templo, meu irmão. Ele construiu altares para outros deuses, colocou uma coluna para zerar dentro do templo do Senhor, meu irmão, onde o Senhor tinha consagrado para ter habitação. Aí eu peço que você abra a Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1, ou Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, versículo 1. Para você entender legado. Entendeu? Jeremias capítulo 15, verso 1. Jeremias, profeta que é levantado no momento da invasão da Babilônia já ao povo de Israel, né? Então ele já começa a anunciar que já está próximo, ele começa a anunciar que já está acontecendo. Esse é o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 15, verso 1. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim. Moisés, só para você entender, para a gente estar na mesma página. Moisés, libertador do Egito, usado por Deus. Samuel, aquele que conduziu o povo para entrar na terra prometida. Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Expulse-os da minha presença. Isso ele está falando de quem? Isso ele está falando de quem? Pronto. Expulse-os da minha presença, que saiam. Se perguntarem a você para onde iremos, diga-lhes: assim diz o Senhor. Isso Deus falando para Jeremias. Olha essa sentença. Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de males contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens da terra para devorar e destruir. Farei deles motivo de terror para todos os reinos da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. As decisões de um filho que trouxeram tragédia para uma nação. Por isso, papai, você tem que ter compromisso com o legado que você vai deixar. Você tem que ter compromisso com a próxima geração de crentes. Você acredita que dentro dessa igreja pode estar o próximo presidente dessa nação? Não, eu não estou falando... você acredita nisso? Pode surgir daqui. Um dia teve um analfabeto lá, meu irmão. Então pode surgir daqui. E está lá de novo. Hoje em dia já é alfabetizado. Mas para você entender isso. Você entendeu? Ou seja... compromisso, grandes histórias de homens que foram tremendamente usados por Deus, grandes histórias de líderes de nações que surgiram totalmente do improvável, que surgiram do cenário de fome, do cenário de miséria. E como que não vai surgir, meu irmão, de dentro de um ministério onde tem bênção, onde você tem plenas condições de dar uma educação plausível para o seu filho? Então, a necessidade da importância do legado. Você pode hoje estar cuidando de um presidente que será do Brasil. Entenda isso. Você pode estar hoje instruindo uma pessoa que será o líder de muitas pessoas. Entendeu? Receba essa. Então daí a necessidade da importância do legado. Papai crente. Você tem que gerar crente. Você tem que gerar homens e meninas, meninos e meninas alicerçados sobre uma verdade que tem que ser incontestável no coração deles. Se for incontestável, eles não vão ceder às drogas. Eles não vão ceder à prostituição, à pornografia, à promiscuidade. Qual o pai, meu irmão, que quer ver uma filha prostituta? Eu falo com os pais aqui, sinceramente. Qual o pai que quer ter uma filha prostituta? Nenhum de nós. Entendeu? Qual o pai que quer ter um filho traficante de drogas? Nenhum de nós. Entenda isso. Você tem responsabilidade com a consequência do amanhã. Você tem responsabilidade de ensinar aquilo que é certo, como exemplo. Como exemplo. Porque não dá para fazer de qualquer jeito. Hein? O outro ponto, isso porque essa é rápido, tá? Isso vai ser breve. Vai já terminar. Eles recebem a revelação, mas não têm entendimento. Jesus explica, nos versos lá 26 e 27, ele explica para ele, né, tudo aquilo que Moisés tinha anunciado, sobre a libertação, o Antigo Testamento. Jesus explica tudo isso para eles, mas eles não entendem. Entender a paternidade em Deus, irmãos,
vai entender o propósito da paternidade na vida do teu filho. Entendeu? Você pode ler, você pode se deparar com informações, você pode comprar um livro que, eu estou com dificuldade, tem livros que são bênçãos. Não cristãos, tem livro que ensinam o que deve ser feito. Entendeu? Só não dá para você ficar parado. Só não dá para você não fazer nada. Só não dá para você deixar a coisa correr de qualquer jeito. Que aí você está sendo obsoleto. Entendeu? Você está sendo... Não é obsoleto não. Você está sendo inerte, né? Você está sendo inerte. Oi? Negligente. Você está sendo negligente. Então você tem que entender que... Você tem que entender essa paternidade em Deus. Né? Você tem que pedir para Deus para que Ele revele no seu coração o que significa uma paternidade em Deus. E Ele vai revelar, querido. Ele vai revelar. Tenho certeza absoluta disso. Não deixa com que suas mágoas, com suas feridas, com as ausências do pai que você não teve, tenha reflexo no teu filho. Você não pode deixar com que isso aconteça. Isso só vai conseguir essa diferença em Deus. Você só vai conseguir um acréscimo do que você não teve numa paternidade com Deus. Porque eu sou filho, irmãos. Sou filho e sou filho. Entendeu? Não sou pai perfeito. Entendeu? Mas oro a Deus para que as minhas falhas não sejam aprendidas pelos meus filhos. Eu oro a Deus para que qualquer falha da minha parte a respeito de ensino, Deus venha corrigir. Entendeu? Deus venha corrigir. Porque meus filhos buscam o Senhor. Você entende isso? Eu sei que é profundo, mas isso é discernimento. Isso é uma paternidade em Deus. É uma paternidade que não cessa. Entendeu? A gente fica grande, né? E a gente fica muito independente. Sim ou não? Sim. Fica ou não fica? Fica, muito independente. Ontem eu saí com o meu velho para comprar um negócio de uma peça para uma roçadeira. Oh, meu Deus, que benção, né? Fácil de encontrar, né? Outro lugar nós fomos, sei lá, uns 8. E eu agoniado ontem. Não, meu irmão, mas meu pai não sei até quando vai estar aí. Entendeu? Fui atrás com a peça da roçadeira. Né? Aí teve uma hora que ele falou, não, pra cá. Eu falei, não, pra cá. Não, é pra cá. Eu fui reto. Quem está dirigindo sou eu. Entendeu? Mas não é uma teimosia franca, né? Que eu sabia que eu ia chegar lá, entendeu? O Waze. Calma. Fala, calma. Entendeu? Mas tem determinados momentos da vida que... Aí eu me imagino com 7 anos de idade, ele falando pra mim assim, vai pra cá. Eu falo, não, quem tá dirigindo sou eu, vou pra cá. Entendeu? É couro, macho. Entendeu? Na hora, é ensino na hora ali. Entendeu? Não, meu irmão, tu vai para lá porque eu tô te mandando tu ir, rapaz. Que negócio é esse? Você entendeu? Ou seja, você tem que ter muito certo no coração, entendeu? Aquilo que você está ensinando, porque você vai viver aquilo que você está ensinando. Você vai viver aquilo que você está ensinando. Talvez o dia eu esteja velhinho, né, no banco daquele carro eu falo assim, filho, não, meu. Quem está dirigindo sou eu. Porque a gente vive aquilo que a gente prega, cara. Entendeu? Você escolhe colocar no quintal da tua casa 10 pés de abacaxi. Aí você fala assim, caramba, mas eu gosto tanto de goiaba, Senhor. Né? Deus pode fazer? Pode. Mas é uma probabilidade enorme que Ele não faça. Por quê? Porque você escolheu plantar um abacaxi. Você entendeu? Você entendeu? Amém. Esse que eu guardo, amém. E para finalizar, isso. A possibilidade do retorno ao propósito. Quando aqueles homens recebem aquela palavra, né, e quando eles compreendem, quando Jesus parte o pão, eles compreendem que é Jesus, a Bíblia ensina que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Entendeu? Então naquele momento eles retornam ao propósito. Vocês entenderam? Ou seja, eles recebem, até ali, não sei por qual motivo, a Bíblia não explica, mas diz que os seus olhos estavam fechados para que ele pudesse identificar que era Jesus. A Bíblia diz isso, lá no versículo 13 ou 14. Mas naquele momento, quando Jesus parte o pão, seus olhos são abertos. Aí eles se deparam, caramba, é Jesus. E Jesus desaparece. Aí eles trazem, né? Poxa, não queimava o teu coração enquanto ele dizia aquelas coisas. Aí eles, o que é que eles fazem naquele momento? A Bíblia diz assim, não, eles foram dormir. No dia seguinte eles levantaram. Não, meu irmão. Imediatamente se levantaram e partiram para Jerusalém para anunciar aquilo que eles tinham vivido. Entendeu? Ou seja, isso daí é um retorno para o propósito. E o que eu queria trazer para você, papai? Hoje é o dia. Hoje é o dia para você retornar esse propósito de Deus para sua vida. Hoje é o dia para você se levantar nesse lugar. Fique de pé. Hoje é o dia para você se levantar nesse lugar, querido. Para você voltar para o centro da vontade de Deus. Entendeu? Hoje é o dia para você escolher e fazer um plano com Deus e falar assim, Senhor, hoje, nesse lugar aqui, eu vou firmar uma aliança contigo. Eu quero fazer diferente.
Pode ser que até hoje eu tenha vivido pela minha força. Pode ser que até hoje eu tenha ensinado a criança pelas minhas decisões. Talvez até hoje eu tenha ensinado as crianças somente por aquilo que eu aprendi com meu pai. Mas a partir de hoje eu quero fazer diferente. A partir de hoje eu quero trazer uma instrução dos céus. Então que o Senhor seja a sabedoria sobre minha cabeça. Então feche teus olhos que eu quero orar contigo. Eu quero que você faça uma oração sincera. Sincera, franca. Não existe um modelo certo. Mas que você faça uma oração sincera. Eu só vou conduzir essa oração. Amém? Meu Deus, eu oro para que cada valente desse que se levantou, um desses homens de Deus que se levantaram, Senhor, cada um desses pais que escolheram estar aqui hoje nesse lugar, Senhor, para receber essa Tua palavra, eu oro para que eles recebam nesse momento uma sabedoria dos céus, para que eles firmem uma aliança, Senhor, a partir de hoje de Te consultar, uma aliança de buscar em Ti o conhecimento para a instrução dessas crianças, Senhor, em nome de Jesus. Hoje é o dia de nós voltarmos, Senhor. Assim como aqueles homens, enquanto o Senhor falava, queimava o seu coração. Que o Senhor possa nesse momento queimar o coração de cada um de nós nesse lugar, Senhor. Levanta homens cheios do fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Levanta homens valentes, homens corajosos, homens comprometidos com a causa da paternidade. Mas nós não estamos falando de qualquer paternidade. Não estamos falando de qualquer tipo de ensino. Estamos falando da Tua paternidade. Da mesma forma com que o Senhor se apresenta para nós como Pai, que nós venhamos assim como o Senhor faz conosco, fazer com nossos filhos, Senhor. Derramar da Tua unção, derramar da Tua sabedoria, derramar da Tua direção. Meu Deus, nos ensina a ensinar nossos filhos, a investir os talentos dele, meu Deus. Traz um despertar em nós, em cada um de nós aqui nesse lugar. Traz um despertar, Senhor, para que nós tenhamos os olhos espirituais abertos. Para que nós possamos perceber, Senhor, quais são os talentos que o Senhor colocou na vida das nossas crianças, Senhor. Para que nós sejamos um investidor, Senhor. Um investidor de tempo. Um investidor de tempo de qualidade. Um investidor com valores na vida dos nossos filhos, Senhor. Com recursos materiais também, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, Senhor, esses papais. Abençoa todos os papais, Senhor, que estão aqui hoje. Abençoa também, Senhor, aqueles papais que estão viajando, que nós sabemos, e aqueles que não puderam vir por qualquer motivo, Senhor. Abençoa para que eles recebam uma boa semente no coração, e que essa semente ela possa dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que você não tenha perdido a oportunidade de fazer uma oração sincera e franca, na certeza de que você será ouvido. Eu não estou falando de você falar de qualquer jeito com Deus. Eu estou falando de você fazer uma oração franca, sincera, na certeza de que você será ouvido. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu quero aproveitar esse momento